Israel ataca com precisão cirúrgica, destruindo rotas e bases do Hezbollah em uma operação secreta. A guerra no Oriente Médio ganha um novo capítulo, e Israel mostra sua força com tecnologia de ponta e ataques devastadores. O Hezbollah não está mais seguro, e o impacto dessa operação reverberou por muito tempo. Quer saber o que acontece a seguir? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre essa guerra e a crescente ameaça terrorista. Quando o silêncio da noite cai, e as sombras tomam conta, é nesse cenário que operações militares de alto nível acontecem. O Exército de Israel, o IDF, tem se especializado em atacar com precisão cirúrgica, e a Operação Noturna Secreta foi um exemplo perfeito disso. A missão? Destruir as rotas de contrabando de armas do Hezbollah, que ameaçam não apenas Israel, mas toda a região. A guerra contra o terrorismo e os inimigos do Estado de Israel não é feita apenas com força bruta, mas com estratégia e inteligência. Não é à toa que o IDF tem sido considerado um dos exércitos mais eficazes do mundo. Eles sabem exatamente quando, onde e como atacar. O contrabando de armas, especialmente para grupos terroristas como o Hezbollah, é um dos maiores desafios enfrentados por Israel. Essas armas chegam a ser armazenadas em pontos estratégicos, dificultando a detecção e o ataque direto. Mas o IDF, com sua tecnologia de ponta e uma rede de informações global, foi capaz de rastrear essas rotas e atacar de forma precisa. Imagine um ataque que, apesar de atingir um alvo crucial, não causa danos a civis inocentes ou à infraestrutura ao redor. Isso é a eficiência de uma operação bem executada. É como se você tivesse que acertar uma agulha em um palheiro, mas em plena escuridão. E é justamente isso que diferencia uma vitória decisiva em uma guerra de um simples ataque. A estratégia por trás dessa operação não se baseia apenas na destruição física, mas também na criação de uma onda de desinformação e confusão. Isso enfraquece o Hezbollah e impede que eles consigam reagir rapidamente. Em guerras assim, quem controla as informações e as rotas de suprimentos tem uma vantagem enorme. Portanto, ao atacar essas rotas de contrabando, Israel não só enfraqueceu o Hezbollah, mas também enviou uma mensagem clara de que qualquer movimento contra o Estado judeu será rebatido com precisão e eficácia. O conceito de ataque cirúrgico em uma guerra não é apenas uma expressão de linguagem. É uma estratégia essencial para reduzir danos colaterais e maximizar a eficácia. No caso da Operação Noturna Secreta, os ataques aéreos do IDF foram feitos com uma precisão impressionante. Alvos como rotas de contrabando e pontos estratégicos do Hezbollah foram desmantelados em questão de minutos, mas sem a destruição de áreas adjacentes. Imagine um cirurgião que, ao operar, se dedica a remover apenas o tumor, sem prejudicar o tecido saudável ao redor. Isso é a guerra moderna. Com tecnologia, o ataque vai direto ao ponto crucial. Cada bomba lançada e cada míssil disparado foram guiados por inteligência avançada. O IDF, com seu sistema de monitoramento constante, identificou as rotas de contrabando com uma precisão tal que conseguiu atingir os pontos exatos de operação do Hezbollah sem errar. Foi como se o exército de Israel estivesse usando um bisturi no lugar de armas de destruição em massa. Isso faz toda a diferença em uma guerra onde a preservação da população civil é uma prioridade. Como se tudo fosse planejado e calculado para não causar mais caos do que o necessário. Esses ataques cirúrgicos não são apenas uma demonstração de força, mas também uma maneira de enviar uma mensagem ao Hezbollah. Eles não estão mais no controle das suas rotas de abastecimento. No jogo de xadrez geopolítico, quem controla as linhas de suprimento tem a vantagem. Ao desmantelar essas rotas, Israel não só enfraqueceu o Hezbollah logisticamente, mas também deu um golpe psicológico. Imagine que, em um jogo de tabuleiro, você destrói as peças mais valiosas do seu oponente, enquanto ele nem sequer consegue mover as suas. A Operação Noturna Secreta é um exemplo claro da resiliência que o IDF demonstrou diante das ameaças que se erguem na região. Para Israel, cada operação de combate não é apenas uma demonstração de poder militar, mas uma reafirmação do compromisso em defender o país e sua população. A guerra contra grupos como o Hezbollah não é fácil, e as batalhas são muitas vezes travadas sob pressão, com a necessidade de agir rapidamente e de forma eficiente. A resiliência do exército de Israel vai além do simples ato de responder ao ataque. Ela envolve planejamento meticuloso, adaptabilidade e, acima de tudo,
a capacidade de permanecer firme mesmo diante das dificuldades. Durante anos, o Hezbollah tem sido uma ameaça constante, não apenas pela força militar, mas também pela sua rede de apoio e operações clandestinas. Para muitos, a ideia de combater um inimigo tão bem estruturado pode parecer uma missão impossível. No entanto, a operação mostrava exatamente o contrário. O IDF não apenas enfrentou essa ameaça, mas fez isso de maneira estratégica e imbatível. A resiliência, nesse contexto, não é só sobre sobreviver a um ataque, mas também sobre ser capaz de se antecipar ao inimigo e neutralizar suas ameaças antes que eles possam causar danos irreparáveis. Foi essa força, combinada com inteligência e precisão, que garantiu mais uma vitória importante para Israel. É fácil olhar para a superfície e ver um simples ataque, mas por trás disso, há um complexo equilíbrio entre ação e reação, entre planejamento e execução. O Hezbollah pode se reconstituir e se reorganizar, mas a constante adaptação e resiliência do IDF tornam-no um adversário imbatível. O que muitos não percebem é que essa força não é apenas física, mas também psicológica. Cada operação bem-sucedida, como essa, reforça a confiança do povo israelense em seu exército, criando uma base sólida de apoio e uma defesa impenetrável contra qualquer ameaça terrorista. Em tempos de guerra moderna, a tecnologia desempenha um papel essencial na definição do sucesso de uma operação militar. E a Operação Noturna Secreta não foi exceção. O IDF, sempre na vanguarda do uso de tecnologia, utilizou inteligência de última geração para identificar e desmantelar as operações críticas do Hezbollah, incluindo a Unidade 4400, uma das mais temidas e secretas do grupo. A guerra digital, se pode chamar assim, tornou-se um campo de batalha paralelo, onde a capacidade de penetrar nas redes do inimigo e obter informações precisas é vital para qualquer ação militar bem-sucedida. Com uma base de dados vastíssima e equipamentos de espionagem de ponta, o IDF consegue não só localizar os alvos, mas também entender suas estratégias, movimentos e intenções. A Unidade 4400 do Hezbollah, em particular, era responsável por muitas das operações clandestinas mais bem-sucedidas e perigosas do grupo. Por trás de suas ações, estavam operações de contrabando de armas, treino de combatentes e até mesmo tentativas de infiltração no território israelense. Destruir essa unidade foi mais do que simplesmente eliminar uma célula terrorista. Foi cortar o coração da máquina de guerra do Hezbollah. Isso só foi possível graças ao uso de tecnologias como drones, satélites e uma extensa rede de inteligência humana e cibernética. O nível de precisão dos ataques aéreos realizados não é um acaso. Ele vem de anos de investimento em pesquisa, treinamento e, principalmente, na integração de tecnologias inovadoras em campo. Com essas tecnologias, o IDF consegue uma vantagem que antes era inimaginável. Não se trata apenas de derrubar um alvo, mas de fazer isso de forma meticulosa e eficiente, com o mínimo de danos colaterais. O uso de drones, por exemplo, permite que Israel observe o inimigo em tempo real, identificando movimentos e possíveis ameaças com uma precisão que outros exércitos simplesmente não possuem. Essa combinação de inteligência artificial, vigilância constante e análises avançadas transforma qualquer operação em uma missão quase impossível de ser frustrada. Essa é a vantagem de ter tecnologia de ponta ao seu lado. Em um cenário de guerra, ela pode virar a balança em um piscar de olhos. Em um mundo cada vez mais interconectado, a cooperação internacional se tornou um pilar fundamental na luta contra o terrorismo global. No caso da Operação Noturna Secreta, a colaboração entre Israel e aliados internacionais não só foi um componente essencial para o sucesso da missão, mas também sublinhou a importância de uma rede global de segurança. O Hezbollah não é uma ameaça isolada, e a guerra que ele travou contra Israel tem repercussões em todo o Oriente Médio, e além disso. Por isso, a cooperação entre nações, compartilhando informações de inteligência e recursos, se torna imprescindível. A Operação Noturna Secreta não foi apenas uma vitória militar de Israel, mas uma demonstração de que a solidariedade internacional é uma das chaves para garantir a paz e a segurança mundial. A verdadeira eficácia de uma operação militar como essa se dá quando diferentes países se unem para compartilhar informações críticas. Na guerra contra o Hezbollah, Israel teve o apoio de aliados com acesso a informações vitais sobre as movimentações do grupo terrorista, e juntos, foram capazes de antecipar ataques,
desmantelar suas rotas de contrabando e desestabilizar sua rede de apoio. Esse tipo de colaboração não se limita apenas ao fornecimento de dados de inteligência, mas também inclui apoio estratégico em áreas como treinamento, financiamento e tecnologias de vigilância. O que estava em jogo não era apenas a segurança de Israel, mas a estabilidade de toda a região e a prevenção de um maior espalhamento da violência para além das fronteiras. Além disso, a colaboração internacional não é apenas uma questão de segurança militar, mas também de diplomacia e políticas de longo prazo. À medida que a ameaça do Hezbollah cresce, mais países precisam se unir para estabelecer um bloqueio à sua expansão, tanto militar quanto ideológica. No cenário atual, onde muitas vezes a linha entre segurança nacional e global é tênue, a solidariedade entre nações é a chave para lidar com esses desafios de forma eficaz. A luta de Israel contra o Hezbollah se torna, assim, um microcosmo de uma guerra global contra o terrorismo, onde cada país desempenha um papel essencial para evitar que a violência se espalhe. Israel destrói as rotas do Hezbollah em um ataque preciso e implacável. A guerra continua, e a batalha contra o terrorismo não dá trégua. O que vem por aí pode mudar tudo. E você, está preparado para acompanhar cada movimento? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos ataques e atualizações.